A retrospectiva 2017 do Via Legal traz hoje grandes reportagens sobre meio ambiente. Uma delas foi a da carga contaminada que desembarcou na Surdina, no porto de Suape, no Recife. Tinha alguma coisa ligada ao hospital, seringa e resto de curativos e etc. Eram 40 toneladas de tecidos infectados de hospitais dos Estados Unidos que seriam reaproveitadas para fazer forros de calças jeans. Chega de carros disputando a areia da praia com banhistas. A principal preocupação do Ministério Público Federal foi com a questão ambiental, tendo em vista que aquela área é uma zona de amortecimento da Unidade de Conservação do Parque Estadual de Itapeva. O trânsito à beira-mar foi proibido nessa praia do sul do país. Um homem que desafiava as leis da gravidade e da natureza em vários países. O irlandês, conhecido como caçador de ovos raros, desembarcou no Brasil e foi parado por uma equipe do Ibama. Ele carregava 4 ovos de falcão, ou seja, uma espécie silvestre que necessitava de uma licença especial por se tratar de um animal que faz parte de uma convenção internacional. Ele foi flagrado depois de uma denúncia. O que aconteceu? Veja agora na retrospectiva 2017 do Via Legal. Começamos com o caso que chocou o país. Lençóis contaminados usados em hospitais dos Estados Unidos eram descartados no Brasil, mas não como lixo hospitalar. Esse mesmo material era comprado e usado por empresas brasileiras para a fabricação de forros de calças jeans. Uma carga de 46 toneladas com esse material infectado foi apreendida no porto de Suape, em Pernambuco. Veja o que aconteceu na reportagem de Alessandro Vieira. O agreste pernambucano abriga o segundo maior polo têxtil do país e se concentra nas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, que fica a 191 quilômetros do Recife. Nossa equipe veio até um dos centros de moda mais famosos da região. E por aqui é assim, vai e vem de gente por toda parte, e estacionamentos lotados, pessoas em busca de variedade e preço baixo. A gente tem uma diversidade enorme dos segmentos. A gente produz malha, produz moda praia, produz lingerie, produz camisaria, moda feminina, né? Então, é uma diversidade muito grande de segmentos. Só nesse espaço são mais de 10 mil lojas. Valmir é empresário e diretor deste centro de modas. Hoje, ele produz roupas esportivas, mas durante um bom tempo, trabalhou com forros de bolso para calças jeans. A calça jeans, você não pode colocar o próprio jeans como forro do bolso. Tem que ter um tecido mais maleável, né? Por aqui existem fábricas especializadas apenas em fazer essa peça, o forro de bolso. E para deixar o preço mais baixo, muitas empresas preferem importar o material de outros países. No porto de Suape, uma carga acabou chamando a atenção da Receita Federal. Eram mais de 46 toneladas. Nos documentos da importação, o material era descrito como tecido de algodão com defeito, mas o produto era outro. Levantaram suspeitas sobre o preço daquela carga, não é, para o tamanho, não é, e o valor que ela representava na licença de importação. E aí eles abriram, né, esses containers. E aí, na primeira triagem que eles fizeram, verificaram que tinha alguma coisa ligada ao hospital, seringa e resto de curativos e etc. Amostras do material foram então encaminhadas para análise no Instituto de Criminalística. Nessas fotos, é possível ver secreções e emblemas de hospitais americanos. As investigações levaram a Anvisa a 3 galpões no interior de Pernambuco. A fiscalização descobriu pacotes fechados de tecidos e uma grande quantidade de peças com manchas de sangue. Um dos galpões onde estavam os lençóis infectados fica aqui, em Santa Cruz do Capibaribe. No depósito, os agentes da Vigilância Sanitária encontraram uma mesa onde o tecido era cortado.
Depois disso, era lavado e vendido para fábricas de confecção, ou seja, o material contaminado acabava nas mãos de consumidores de várias cidades do país. O que se apurou é que pessoas jurídicas situadas aqui em Pernambuco, especificamente no interior, importavam esse material de uma pessoa jurídica gerenciada também por um brasileiro dos Estados Unidos. Para o procurador da República, se trata de um crime ambiental e os resíduos hospitalares colocaram em risco a saúde da população. E havia um risco de contaminação em razão da existência desse material e por esse risco que justamente essa conduta é criminalizada. O caso acabou indo parar na justiça. Durante o processo, tanto o importador quanto o exportador da mercadoria alegaram não saber que os tecidos eram descartados de hospitais. Mas os argumentos não convenceram esse juiz federal. Essas perícias que foram realizadas na sede, da empresa, demonstraram que não foi a primeira vez, ou seja, já existiam outros tecidos, com logotipos de hospitais americanos, em inglês, nesse local. E o outro aspecto, foi o depoimento, de algumas testemunhas, empregados dessas empresas, disseram que era comum tecidos com manchas de sangue, com essas descrições de hospitais, que isso não foi a primeira vez e que o próprio dono da empresa já dizia aos empregados, quando eles questionavam, que eles não precisavam se preocupar porque tudo era esterilizado. Os réus foram condenados a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, que foi substituída por restritivas de direitos. A decisão ainda cabe recurso. A denúncia do Ministério Público enquadrou eles no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, que era importar, comercializar, exportar produto nocivo à saúde humana. O gerente da Vigilância Sanitária em Pernambuco tranquiliza o consumidor que adquiriu o produto. Ele conta que não existem riscos de doenças por contaminação biológica, já que o jeans é submetido à lavagem em altas temperaturas. A maior preocupação é com os funcionários da empresa. Esses trabalhadores que manipulavam isso eram os primeiros expostos. É tanto que foram feitos exames em todos os trabalhadores para determinadas patologias, AIDS, hepatite, porque eles manipularam isso, trabalharam, conviveram com isso durante todo o ano. Em Santa Cruz do Capibaribe, é difícil encontrar quem queira falar sobre o assunto, mas comerciantes alertam. É sempre importante saber a procedência da mercadoria. Não custa nada também se precaver, analisar melhor o fornecedor, aquele que você está adquirindo seus produtos, para que a gente possa ter dias melhores e que a gente possa ter essa mídia, possa vir mais uma vez, mas de forma positiva. Praia é lugar de estacionar carro? No Rio Grande do Sul, a invasão de areia por turistas motorizados incomodou moradores e ativistas. A agressão ao meio ambiente foi questionada nos tribunais. Itapeva, no município de Torres, fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Para muitos, a mais bela parte do extenso litoral gaúcho. É durante o verão que os turistas podem desfrutar das belezas naturais desse lugar. Mas apesar de todo esse ambiente, escutar o barulho do mar é missão quase impossível. As poluições visual e sonora mais lembram o centro de uma cidade grande. Encontrar sossego em plena beira-mar ficou difícil. Não é nem um pouquinho legal, né? Porque a praia eu acho que é para pessoas descansar assim, dar uma refrescada, se divertir, não para ocupar o lugar, os carros ocupam muito lugar das pessoas. Atrapalha muito, não é? Porque as pessoas não podem ficar à vontade na beira da praia, não é? Não tem espaço. Mas há quem defenda a presença de carros na beira da praia.
mesmo que seja para dividir o espaço com o guarda-sol. Eu defendo essa ideia porque vem as famílias inteiras, tem pessoas que não têm uma boa locomoção para chegar até aqui, porque tem que caminhar todo esse areial. Então, em função disso, pelos idosos também e pelas crianças, eu acho que concordo de continuar entrando os automóveis aqui. Na minha opinião, acho bom. Que o carro fica perto das pessoas aqui, não interfere, eu acredito que não interfere em nada. Não é de hoje que o tema vem gerando polêmica. Há pelo menos 5 anos, a direção do Parque Estadual de Itapeva, que fica em frente à praia, vem alertando a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, sobre a grande quantidade de veículos na faixa de areia. O principal problema que a gente tem aqui é a degradação ambiental, né? Então tem a compactação da areia, né? Tem o uso das dunas que o pessoal acaba fazendo, a deposição irregular de lixo, o pessoal entra nas dunas de veículo, né? Então isso é bastante complicado porque atrapalha as aves que vêm descansar, que vêm fazer seu repouso, se alimentar, se reproduzir. E durante o ano, né, pelo monitoramento que a gente já teve pelo Instituto Curicaca, foi comprovado que essa praia é a praia que tem mais bando de aves que utilizam. E agora, na época de veraneio, esses bandos já foram detectados que estão se afugentando. A FEPAM tentou negociar um acordo com a Prefeitura de Torres para controlar o acesso dos veículos que ficam estacionados a poucos metros da água. Mas, sem resultado, a saída foi levar o caso ao Ministério Público. Uma ação civil foi ajuizada para proibir a entrada e o estacionamento de carros à beira-mar. E além da questão ambiental, até a própria segurança, pelas descrições que aconteciam, pelos relatos que foram feitos no processo, dos perigos que poderiam ocasionar pela quantidade de veículos e a forma desorganizada como estava naquela região. A Justiça Federal de Capão da Canoa acatou o pedido do MPF e determinou à Prefeitura de Torres a colocação de placas proibindo a entrada de carros na praia. O município também deve instalar uma cancela para controlar o acesso à beira-mar e fiscalizar a área. A Prefeitura alega que antes mesmo da decisão judicial já tinha solicitado uma licença à FEPAM, mas o atraso na liberação do documento impediu que o plano de uso da praia fosse colocado em prática neste verão. Esse plano de uso ele regra o acesso dos veículos. Ele prevê áreas para estacionamento, para evitar que os veículos fiquem circulando no decorrer do dia. A presidente da FEPAM acredita que as melhorias já poderiam ter sido feitas. A prefeitura comprou os materiais, ela comprova isso, mas não instalou o essencial, que é a cancela e as pessoas controlando o acesso. Há 4 anos, a FEPAM vem emitindo licença para que o município adote medidas como a instalação de cancelas e a presença de fiscais para limitar o número de veículos na praia. Nossa equipe visitou a região e constatou: nem tudo foi feito. Essa estrada aqui é o principal acesso à chamada Praia de Fora, que fica dentro do Parque Estadual de Itapeva, em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Depois da decisão da Justiça Federal, a Prefeitura do município colocou placas como aquela ali, sinalizando que é proibido o trânsito de veículos à beira-mar. Mas basta a gente caminhar um pouquinho nessa estrada de chão para perceber que muita gente ainda ignora essa determinação. Deixei lá fora, vi que tinha outros carros parados e aí, para minha surpresa, quando eu avancei a pé aqui, eu notei que estava cheio de carros. Aí minha família toda se instalou por aqui, eu fui lá e busquei a caminhonete e coloquei aqui também. Então a gente relata o que está acontecendo, qual é a situação, por que não pode entrar, mas que infelizmente não está dando conta de fazer essa fiscalização, que é por parte da Prefeitura que tem que ser feita. A Prefeitura de Torres entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão de primeiro grau foi mantida. Hoje, o cumprimento da licença da FEPAM, nós não encontramos dificuldades porque eles são fechamento com cancela. O difícil é a manutenção dessa cancela, porque há vandalismo, essas cancelas são retiradas, colocar correntes, elas também são retiradas porque nós fechamos outros acessos e a gente passa por essa dificuldade de manutenção dessas cancelas. Em meio à polêmica, fica a esperança de que a beleza do parque seja preservada. Afeta toda a formação, da praia.
Eu acho complicado esses carros assim na beira do mar. Não vejo razão para proibir aqui. Eu gosto muito desse local aqui por ter a possibilidade de chegar com o carro na areia. Eu, particularmente, sou contra toda e qualquer entrada de veículo na área da praia. Quer dizer, esta parte da areia que vai da água até as dunas primárias. Esta bióloga alerta: os prejuízos ao meio ambiente são inevitáveis. Além da questão da presença humana causar esse impacto, se soma a questão do uso do veículo na beira da praia principalmente, né? Primeiro porque ele danifica a fauna, atropelamento, esmagamento de crustáceos, por exemplo, né? de moluscos que vivem na praia. E além desse problema ambiental, nós temos também o problema do próprio ser humano. Ser humano que vem para cá aproveitar a tranquilidade desse lugar. Um homem que viaja ao mundo em busca de ovos de pássaros raros. Destemido e ousado, ele desafiava as leis de diversos países. Mas aqui no Brasil, o irlandês se deu mal. Depois de uma denúncia, ele foi parado no aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar para a África do Sul com ovos roubados de falcão peregrino. Jeffrey Landrum aparece nestas imagens no canal dele no YouTube, dominando animais selvagens. Nesta outra cena, no Canadá, ele desce de rapel do helicóptero para chegar até o ninho de um falcão no alto de um penhasco. O irlandês é conhecido mundialmente como caçador profissional de ovos raros e tem mandados de prisão em vários países. E esse senhor faz da vida dele esse tipo de atividade. Ele tem formação militar, né, na Inglaterra, apesar de ter nascido no Zimbábue, morar na África do Sul, ter nacionalidade de outros países. Ele tem a capacidade, não é, de escalar e fazer essa caça. Ele chega, inclusive, a alugar helicópteros para poder chegar até os ninhos. Em outubro de 2015, o irlandês foi parado por uma equipe do IBAMA no aeroporto de Guarulhos, depois que o órgão ambiental do governo chileno denunciou o roubo de 4 ovos de falcão peregrino em Santiago. Jeffrey tentava embarcar num voo para a África do Sul com escala em Dubai, nos Emirados Árabes. A gente deslocou uma equipe até um terminal de passageiros e conseguimos localizar o cidadão que tinha sido informado pela denúncia. A gente pediu que ele passasse a bagagem no raio-x e confirmamos que ele carregava 4 ovos de falcão, ou seja, uma espécie silvestre que necessitava de uma licença especial por se tratar de um animal que faz parte de uma convenção internacional. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal com material de escalada, incubadoras e os ovos, que foram encaminhados para este centro de recuperação de animais silvestres em São Paulo. Milhares de bichos passam por aqui todos os anos depois de sofrerem maus tratos ou serem resgatados de traficantes. Essa veterinária acompanhou todo o processo. Após o recebimento, nós tivemos um empréstimo, através de um criadouro do Rio Grande do Sul, de uma incubadora adequada, né, com temperatura, que girava os ovos no tempo adequado, e conseguimos colocar esses ovos, então, para manter a incubação. Eles permaneceram aqui quase 3 semanas, esses ovos, e depois foram encaminhados para o Chile. Durante todo esse procedimento, a gente acompanhou o desenvolvimento dos embriões. 2 dos ovos tiveram desenvolvimento adequado, outros 2 pararam o desenvolvimento dos embriões. O irlandês foi denunciado por crime ambiental pelo Ministério Público, que entrou com uma ação na Justiça Federal. No julgamento na primeira instância em Guarulhos, Jeffrey foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de R$42 mil e a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão, podendo recorrer em liberdade. O juiz determinou que ele se apresentasse à Justiça a cada 2 meses. Mas o acusado descumpriu a medida e a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva dele. A própria formação dele era de totalmente ignorar a autoridade constituída, ignorar os países de terceiro mundo, e com certeza ele já se evadiu do país, não compareceu e foi decretada a prisão preventiva dele. A
A defesa de Jeffrey Landrum, no Brasil, já recorreu da decisão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e informou em nota que o cliente se sente discriminado por ser estrangeiro e que jamais trabalhou em organizações voltadas à caça. O pedido ainda não foi julgado e ele continua sendo considerado um foragido. Este criador de aves de rapina comentou o caso. Fred foi treinador de falcões durante 25 anos e hoje cria um gavião e uma coruja de espécies consideradas raras, adquiridas de criadouros cadastrados pelo IBAMA. Segundo ele, em Dubai, onde o irlandês pretendia vender os ovos por R$20 mil cada um, a falcoaria é considerada um esporte nacional, o que contribui para o comércio ilegal. Existe uma forma que a gente fala, a forma pálida do falcão peregrino, que ela é mais rara e, por consequência, mais valiosa. Normalmente um falcão peregrino ele reproduz, ele cria a 4 filhotes, mas até o primeiro ano de idade apenas um pode sobreviver. É a seleção natural. Se a pessoa vem, acessa esse ninho, retira esses ovos, você está reduzindo a chance da espécie também. A boa notícia é que um dos filhotinhos do falcão sobreviveu. Essas imagens foram feitas por um criadouro do Chile e mostram um momento em que ele foi solto e devolvido para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Tem que haver punição, é a única maneira que a gente imagina que há de correção desses delitos, né, desses problemas. Cada vez que há um exemplo desse a ser seguido, olha, teve uma pessoa que cometeu uma infração grave, tirou do meio ambiente indivíduos que seriam extremamente importantes, inclusive para a nossa sobrevivência, né, todo o ecossistema funcionando bem, depende dos animais lá também, dá uma sensação de, puxa, dá para continuar, vale a pena continuar trabalhando. Criar pássaros silvestres sem autorização de um órgão ambiental é crime. E mesmo que a criação seja amadora, sem a finalidade de venda, é preciso ter licença ambiental. Só que em Minas Gerais, o processo para conseguir o documento foi tão lento que um desses criadores decidiu procurar a justiça. Eles chamam a atenção, mas não pela cor das penas ou pelo voo. Os tinamídeos são aves rasteiras que sabem cantar. E como sabem? Walter é um admirador de pássaros desde criança. Há 30 anos passou a ser criador comercial. Toda a vida eu gostei de pássaros, desde menino. Fui criado lá no meio da roça. E assim, a minha criação é uma criação diferenciada dos outros. O pessoal cria bicudo, curió, canários, né? E eu gosto dos bichos rasteiros, que é os iambu, as perdizes, os macuco, o iambuaçu, o xintã, o chororó, né? Que é a famosa dupla, né? Mas criar bichinhos como estes está longe de ser fácil. Ainda mais para quem tem 400 aves, como o Walter, e tudo com autorização do IBAMA. Tem uma série de exigências, desde um veterinário, um responsável técnico, um contador. Você tem que abrir uma empresa, não é só, né? Você tem que abrir a empresa, porque você tem que emitir nota fiscal, tudo isso dentro dos trâmites, né? Então não é fácil. Gisele é médica veterinária. Há 15 anos acompanha a criação de Walter e de outros 6 criadores do Distrito Federal. Ela conta que, mesmo atendendo a todas as exigências do órgão ambiental, é preciso ter paciência para conseguir a licença de criação. Você espera muito tempo para conseguir seguir as regras todas, aguardar a avaliação e a análise dos órgãos ambientais para você conseguir ter uma autorização de uso e manejo e começar a funcionar. Mesmo quem não pretende reproduzir e comercializar as aves também precisa da autorização do IBAMA para criar pássaros em casa. São os chamados criadores amadoristas. Um deles, em Minas Gerais, cansou de esperar pela resposta do órgão ambiental e resolveu procurar a justiça. Mas na ação, o IBAMA alegou que foi ele que perdeu o prazo para dar entrada no pedido de autorização. Mas, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, essa não foi uma justificativa válida. Por isso, os desembargadores determinaram o recadastramento do criador.
É o que detalha esta advogada. A parte requereu a licença, estava habilitado para requerer, juntou os documentos necessários, o órgão administrativo, sem justificativa, não concedeu a ele essa licença. O desembargador entendeu que não havia motivo para não concessão, até porque existe um prazo para o órgão público se manifestar. E entendendo que ele é um preservacionista e que presta uma função de relevante interesse social, concedeu a segurança para ele. O IBAMA não comentou o processo, mas esclarece que a licença e a fiscalização são fundamentais para evitar o tráfico de animais e garantir a preservação das espécies. Segundo esta analista ambiental, o recadastramento é anual e as autorizações estão sob responsabilidade das secretarias de meio ambiente, que representam o IBAMA nos estados e municípios. No momento em que o criador pede a renovação, a Secretaria de Meio Ambiente coloca aquele criador dentro de uma fila de vistoria, por exemplo. Mas isso é de cada Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, se um estado resolver fazer isso, ele tem total autonomia legal para fazer. E aí, talvez demore por isso, porque vai esperar a Secretaria de Meio Ambiente checar todas as questões relacionadas ao criador, né? Eventualmente até ir à casa desse criador para ver se os animais estão sendo criados adequadamente, para só depois oferecer a licença, a renovação da licença. A médica veterinária destaca a importância dos criadores de aves para a preservação das espécies. À medida que a cidade cresce, eles vão indo embora. Se você não mantém o seu banco genético de alguma forma, a tendência é daqui a um tempo você não ter mais. Quando você tem um criadouro como esse aqui, você tem um banco genético aqui que você consegue fazer repovoamento e você reequilibra toda a fauna daquele ambiente, daquele lugar. É isso. A retrospectiva 2017 do Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente relembra outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!